Senhor Jesus, aleluia, amém, amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, porque a tua palavra chegou a nós. Nós queremos, Senhor, amar a tua palavra assim como nós amamos o Senhor. Obrigado pelo teu falar de vida, o teu falar de direção, de encorajamento, principalmente de edificação. Pela tua palavra nós temos sido encorajados e nós temos recebido, Senhor, o norte. Temos recebido essa visão, Senhor, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde estamos indo. Então, Senhor, conduza todas as coisas, continue, Senhor, infundindo em nós, Senhor, essa palavra viva, de vida, como fonte de águas vivas, Senhor, e que flua de nós também para alcançar outras pessoas. Não queremos ficar como um poço, estagnado, parado, acumulando, Senhor, em nós mesmos, mas também, Senhor, permitir que o que tem chegado a nós também alcance outras pessoas. Senhor, nós te louvamos. Obrigado pela igreja, pela vida da igreja, por mais esse final de semana. Obrigado porque durante essa semana o Senhor nos guardou, o Senhor nos abençoou, o Senhor esteve conosco. Muito obrigado, Senhor. Que tenhamos esse coração de Abraão, de Noé, de Enoque, de andar com o Senhor. Nós te amamos, Senhor. Jesus ao Senhor. Amém. Jesus ao Senhor. Nós chegamos ao final desse volume do Alimento Diário, que é Andar na Presença de Deus, semana 4. Em especial, essa semana falou-nos a respeito de Gálatas. Paulo usou praticamente quase um capítulo de Gálatas para falar das duas alianças. Nós já vimos durante toda a semana, já foi-nos bem detalhado o que são as duas alianças, as duas Jerusaléns, os dois filhos, as duas promessas, as duas mulheres. Então, irmãos, a palavra, quando chega a nós, ela precisa não somente trazer para nós um conhecimento que é necessário, mas também gerar algo em nós. A palavra hoje, como nós estamos vendo e presenciando, sentindo que a volta do Senhor está muito próxima, a palavra de Deus ela precisaria gerar em nós também um certo desespero. E por falar nisso, o novo volume do Alimento Diário já chegou. O que iremos dar início à leitura na próxima segunda-feira é esse aqui. Alguns irmãos já receberam, depois procura o irmão que é responsável do seu GFCM. O próximo volume será esse, Deus põe Abraão à prova. Mas é fácil falar Abraão. É fácil falarmos de outro quando não é conosco. Toda experiência alheia para nós é mais fácil. Já notou isso ou não? Toda dificuldade alheia ou do outro é mais fácil para você. Mas quando nós estivermos lendo também esse volume, que nós tenhamos esse coração de substituir o nome de Abraão e colocar o nosso. Porque Deus tem nos provado. Abraão foi aprovado, sabemos disso. Agora nós temos também sido aprovados. Então nós começaremos a leitura dele, o livro de apoio esse aqui, A Voz que Nunca Falha, tá? E junto com Jave número 400, edição especial, até aqui nos ajudou o Senhor. Fala com o irmão que está do seu lado, até aqui nos ajudou o Senhor. Se não fosse o Senhor, irmãos, coitado de nós. Se não fosse o Senhor, irmãos, coitado de nós. Estaríamos, irmãos, em sérios apuros. Melhor, nem aqui estaríamos, né? Então, Cleomar pediu para que lêssemos aqui João 14, 23. O Senhor falou o seguinte: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele
morada. Se alguém me ama, amará a minha palavra. Não é possível amar o Senhor e não amar a palavra do Senhor. Não é possível separar, irmãos, não é possível separar Jesus da palavra. Não sei se você entende, porque eles são um. Jesus é a palavra. Quem que é Jesus? O verbo. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1, João 1,14. E a palavra se encarnou, ou a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, se eu amo Jesus ou falo que amo, mas não amo a palavra de Jesus, na verdade eu não amo Jesus. O nível do seu amor para com o Senhor é o nível do seu amor para com a palavra. A importância que você dá para Jesus é a importância que você dá para a palavra do Senhor. Se perguntar para qualquer um de nós qual a importância do Senhor para nós, o Senhor vem primeiro na minha vida. Vem mesmo? Então, quando o Senhor fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra, irmãos, esse guardar aqui não é acumular num depósito como numa caixa de água, para ficar ali acumulando e ali é uma água parada. Nós temos visto nas palavras que nós temos recebido nos últimos dias, que Deus deseja que essa palavra ela flua como um rio, uma corrente de água, água viva. Não é isso que o Senhor falou para aquela mulher samaritana de João capítulo 4? Que aqueles que crerão nele, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então, amar, irmãos, o Senhor é amar a palavra do Senhor. Cada vez que a palavra do Senhor chega a você, é o próprio Senhor chegando a você. Às vezes nós não entendemos isso e esperamos que, de uma certa forma, durante o dia, na nossa vida cotidiana corrida, Deus se materialize, como encontrou vários homens no Antigo Testamento, se materializou ali em forma corpórea, humana, e nos encontre e fale conosco, ou então esperar o céu abrir, como Estevão viu, né? O céu aberto e ali o Filho do Homem em pé. Irmãos, hoje Deus nos comunica por meio da palavra. Vai chegar um dia, e não está longe, em que sim, nós o veremos e Ele falará conosco de uma forma direta que eu falo o seguinte, pessoal, você vai estar vendo o Senhor, mas enquanto esse dia não chega, Ele fala-nos por meio da sua palavra. Então valorize a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, capítulo 4, Hebreus capítulo 4, se achar aí pode ler, versículo 12, o que fala em Hebreus 4,12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, até aí, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Essa palavra aqui, viva, ela tem um significado de, eu notei na minha Bíblia aqui, no significado grego, é zoe, ou zal, perdão, é Z-A-O, e ela tem um significado de viver, respirar, estar entre os vivos. Quem não tem a palavra é um morto. Aquele que não tem a palavra de Deus, ou não tem o contato com a palavra de Deus, automaticamente está morto. Porque o que nos traz vida é o que? A palavra. Mas eu estou vivo. Sim, nós não estamos falando de coisas físicas. Mas, irmãos, quando essa palavra ela entra em nós, ela nos torna vivos. A palavra de Deus te traz esperança. A palavra de Deus ela te anima. A palavra de Deus ela te reaviva. A palavra de Deus te fortalece. A palavra de Deus te cura. A palavra de Deus te liberta. A palavra de Deus te faz avançar. A palavra de Deus nunca falha. Ela permanecerá eternamente. Passará os céus e a terra. Mas as palavras do Senhor nunca passarão. São eternas. E ela é viva e ela é eficaz. Eficaz tem um significado de ativo. A palavra de Deus nos faz sermos ativos.
Flávio falou aí do significado holístico. Foi falado na mensagem de domingo passado lá em Brasília. Uma visão holística é aquele que se preocupa não somente com um item ou aquilo que lhe foi designado, mas com um todo. Deus quer nos tirar hoje, sabe de qual fase? Daquela fase em que eu me preocupo apenas com o meu serviço na igreja. De que eu me preocupo apenas com o meu GFCM, ou eu preocupo apenas com aquele irmão ou com aquela irmã que eu tenho uma maior afinidade. Irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos. Tivemos uma experiência difícil por esses dias atrás, em que nós perdemos uma irmã muito preciosa nossa. E várias manifestações são devidas, sim. Mas hoje, enquanto temos os nossos irmãos do nosso lado, temos dado ainda esse valor. Temos orado pelos irmãos, temos nos preocupado com os irmãos. Irmãos, nós somos humanos. E eu rogo aos irmãos, em nome de Jesus, orem por nós, porque senão o fardo, irmãos, é tão pesado que tem hora que dá vontade de entregar. Nós precisamos de orações, nós precisamos ser cobertos com as orações dos irmãos, todos nós precisamos. Nós precisamos ser lembrados nas vossas orações. E todos nós precisamos também cuidar uns dos outros. Porque depois faz falta. Depois aperta. Mas vamos aproveitar o tempo que se chama hoje. Alargar nossa visão holística, uma visão como um todo. Nos preocupar com os irmãos, nos preocupar com as famílias, nos preocupar com a obra de Deus, nos preocupar com as igrejas. A Ivaninha falou a respeito dos afazeres, né? De casa. E uma mulher, ela não olha somente o item da casa, ela olha a casa num todo. Ela não acorda pela manhã, deixa eu cuidar só disso e as demais coisas ficam para depois. Agora eu pergunto, será que temos nos preocupado da mesma forma como nos preocupamos com a nossa casa? Será que a obra, a vontade de Deus já tem causado em nós esse mesmo desespero? Lucas capítulo, não está nada anotado e veio aqui agora, Lucas 17. Lembrei de um versículo aqui, ainda dentro desse encargo, Lucas capítulo 17, versículo 7, fala o seguinte, Lucas 17, 7, qual de vós, tendo um servo, ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Será que o Senhor está precisando nos agradecer pelo nosso serviço? Irmãos, é tão sério isso e tão sim prático, que aí o versículo 10 fala, assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que é fazer apenas, Dulce, o que devia ser feito? A sua escala de serviço de limpeza, a sua escala do serviço de música, a sua escala do serviço de literatura, a sua escala do serviço de criança. Somente isso e mais nada. Eu não me preocupo se um outro serviço está necessitando de um apoio. Eu não me preocupo se um grupo está tendo dificuldade, ou mais, eu não me preocupo se outra igreja em outra localidade está passando por dificuldade. O que importa é que eu esteja bem. Então, irmãos, visão holística é isso. Aqui falou o seguinte, o servo será inútil porque ele fez apenas o que devia fazer. E o que devia fazer? A tarefa de casa, como Vaninha citou. É uma obrigação, assim, entre aspas, né?
é uma função da mulher ali, mas tem algo além, não tem? Na igreja sempre vai ter algo além para nós, e o Senhor sempre esperará além de nós. Um passo além, não é verdade? Então, irmãos, não é jogando peso, é encorajando os irmãos mesmo. Vamos nos preocupar mais uns com os outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Abraça hoje. Irmão, deixa eu orar por você hoje. Irmão, você está precisando do que hoje? Irmão, você é amado. Claumar está aqui, ó. Vou falar para ele, irmão, você é amado. Nós amamos você, nós amamos todos os irmãos. Vamos fazer hoje, irmãos. Não é isso? Vamos sair da caixa como as irmãs saíram. Graças ao Senhor receberam o encargo e a comissão dos gritos de guerra, né? Eu tenho certeza que isso trouxe um certo nervosismo, não é verdade? Então, mas assim, o Senhor quer que nós saiamos da nossa, somente aquilo que devíamos fazer. Então, irmãos, vamos nos preocupar mais, vamos ter uma visão holística, né? Não somente com o serviço em que você está escalado. Sabe, irmãos? Vamos ter a visão mais alargada. Não é isso? Não se preocupar, sim, faça o melhor naquilo que o Senhor te comissionou, mas também se preocupe com o serviço do lado. Não passe direto. Tem um copinho aqui no chão, né? Eu passo direto, eu não sou do serviço de limpeza. Serviço de limpeza que limpe, né? Senhor Jesus, né, irmãos? Como que tem sido a nossa atitude? A nossa visão tem sido alargada, tem sido ainda uma visão míope, uma visão fechada? Vamos orar para que o Senhor alargue a nossa visão, né? E esse amor à palavra precisa permear, precisa ter primazia no nosso coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, não é isso que lemos em Hebreus agora? 4? Hebreus 4? É 12, né? Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta mais, viu? E penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. João 6,63, se eu não me engano, o que fala? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus separa o que é de Deus e o que não é de Deus. A palavra de Deus separa o que é espiritual, Sara, do que é carnal, Agar. A palavra de Deus separa do que é terreno e celestial. A palavra de Deus é a única que pode fazer essa separação na nossa vida. E muitas vezes fala, e aqui fala que a palavra de Deus é cortante. Qualquer corte que você sofre, dói. É ou não é? Então a palavra de Deus, às vezes, ela vem de confronto, ela confronta os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias atitudes. Então há um confronto. Mas tudo isso, irmãos, para nos salvar, para nos libertar, para nos fazer vencedores. Receba a palavra de Deus como uma bênção na sua vida e ame essa palavra. Ainda o capítulo 12 parece, 12, 25. Hebreus 12. Deixa eu ver se é 25. Isso. Hebreus 12, 25 fala: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém lhe promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. A palavra de Deus abala para tirar o que é abalável. A palavra de Deus, ela mexe. A palavra de Deus, irmãos, ela vem mesmo em confronto ao nosso velho homem, e ela abala, e ela sacode, e aquilo que é abalável ela retira, para permanecer somente aquilo que não é abalável, aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual. E o versículo 28 fala: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência,
e santo temor. Servir a Deus precisa ser agradável. Servir a Deus precisa ser prazeroso. Servir a Deus não pode ser na dependência da carne. Servir a Deus precisa ser algo, irmãos, prazeroso, gostoso. Servir a Deus precisa ser aquele sentimento, como eu já tendo comunhão com o irmão, ele fala sempre: eu não vejo a hora de chegar o final de semana. Eu não vejo a hora de chegar tal reunião, porque eu amo estar ali, eu amo servir. Irmãos, é isso que precisa ser produzido em nós. Não aquele sentimento de peso, de obrigação, de escala, cumprimento de escala, né? Ah, eu de novo. Ah, não tinha outro. Irmãos, enquanto não tiver, vai ter que ser nós. Irmãos, o Senhor não tem muita gente para contar mais, não. Ele tem muitas pessoas para serem salvas, mas para contar realmente hoje é conosco. O Senhor conta com quem? Com você, comigo. Irmãos, é os melhorzinhos que está tendo. Não espere espiritual aqui. Grandes homens, né? Paulos, Joãos, Pedros, Isaías, Jeremias. Irmãos, Moisés. Não espere, irmãos, é nós. O Senhor, meu, conta é conosco. Fala com o irmão que está do seu lado, irmão, é nós, irmão. Irmãos, é o que está tendo. Uai. Irmão, o Senhor conta conosco. Está difícil, está capengando, mas avança. Vai avançando, né? Vai chegar um dia que seu corpo vai ser transformado em corpo de glória. Você não vai sentir esse tanto de dor que você sente, não. Sabe? Você não vai sentir esses desconfortos, não. Artrose, artrite, osteoporose. Irmãos, pressão alta, dor na coluna, lombar, dor na perna, no joelho. Você vê que as dores é sempre atrapalhando a locomoção, né? Então vai ser um dia que você não vai precisar de tomar esse tanto de remédios aí que você precisa tomar hoje. Mas para que esse dia chegue, nós precisamos mover as águas hoje, né? Nós precisamos, como diz o sentimento do irmão Pedro, ele sempre tem falado isso, vamos trazer o Senhor um dia mais cedo. Irmãos, o seu corpo será transformado em corpo de glória. Oh, aleluia, hein? Isso mereceria tirar um glória da igreja, né? Ô glória. Não é isso? Ô aleluia, glória a Deus. Irmão, você não vai precisar ter essa dificuldade toda, não. Mas enquanto estamos hoje, façamos com o que temos hoje. É um encorajamento para nós. Não é isso? O Senhor, irmãos, conta conosco para trazê-lo de volta. Passou as eras, né, Flávio, dos grandes homens espirituais. Os gigantes da fé, irmãos, hoje é a igreja. Somos todos nós, nos preocupando com um todo. Como que está os irmãos? Ou como que está esse serviço? Com todo respeito, vamos tirar do nosso coração esse sentimento, irmãos, de partidarismo. Não é isso? Como que está o serviço de criança? Como que está o serviço de jovens? Vamos nos preocupar. Como que está o serviço de limpeza? Como que está o serviço de recepção? Como que está o serviço de literatura? Como que está o serviço? Eu me preocupo porque é um todo. Amém? Não vai dar tempo de entrar na mensagem, né? Irmãos, mas o sentimento, irmãos, se é esse. Não é isso? Quando mais você tem a visão alargada, mais se preocupar, você se preocupa com a obra do Senhor. Não é isso? O testemunho que eu tenho para dar de Ana Clara, está aqui, Gera e Ana, antes dela ir para o CEAP, ela falou um dia comigo assim, me procurou, foi, na instância, falou, irmão, eu estou aqui, mas eu estou muito preocupada. Porque eu tenho muito encargo para o serviço de música. Me preocupo muito, tenho muita responsabilidade, sabemos da responsabilidade dela. Eu falei com ela assim, falou assim, Aninha, o que o Senhor tem para você hoje é muito além do serviço de música. O passo que você está dando é muito além do serviço de música. O Senhor vai levantar outros irmãos e irmãs para servir, fique em paz. Mas o que o Senhor está te chamando hoje para fazer é além do serviço de música, ou seja, uma visão mais alargada. Então, irmãos, vamos ter esse coração. Vamos nos preocupar. Seu irmão passou 2 finais de semana, porque não veio na reunião, alguma coisa está acontecendo. Não é só, né, esperar alguém. Vamos nos posicionar, irmão, Ana está bem? Precisa de alguma coisa? Às vezes está passando por dificuldade, irmãos, a gente não sabe. Às vezes está numa luta espiritual tão grande, irmãos, que ninguém sabe. Às vezes por não pedir ajuda ou pedir uma oração, às vezes a gente acha que está tudo bem, mas às vezes não está.
Então vamos observar isso, né? Esse aqui, irmãos, eu estou compartilhando com vocês algo que eu tenho buscado também aprender. Ter uma visão mais ampla, uma visão que se preocupa com os irmãos. Porque cada alma é preciosa para o Senhor, e cada irmão é precioso para a igreja, e cada irmão, irmãos, na obra de Deus, ele é fundamental para a edificação. Nós não desprezamos ninguém. Amém? Senhor Jesus. Gênesis 16, pelo menos uma porção aqui, né? Gênesis capítulo 16. Ó Senhor Jesus. Na segunda-feira, o Alimento Diário veio como título: o que faz Deus se ausentar da nossa vida? Isaías capítulo 49 fala que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas na experiência de Abraão, o que fez Deus se ausentar da presença de Abraão? Gênesis 16, 15 fala: Agar deu à luz um filho, Abraão. E Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe de Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Lhe deu à luz Ismael. Versículo 1 de Gênesis 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. De 86 a 99, 13 anos. Falei aqui semana passada. Abraão enviava uma mensagem: Deus, tudo bem? Deus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Falei, né, numa forma descontraída. Enviava um WhatsApp para Deus, Deus recebia, ou seja, dava ali os 2 pontinhos de azul, lida, mas não havia nenhuma resposta. Irmãos, Abraão via, ele visualizou, mas não respondeu nada. Não tem coisa mais angustiante do que essa, não é verdade? Você precisa de uma resposta rápida, você envia uma mensagem, a pessoa visualiza e não responde. Não dá uma agonia, você precisando de uma resposta rápida. Tem uns que ainda ocultam ainda para não saber se visualizou ou não. Ó Senhor Jesus. Às vezes você manda mensagem para o irmão, não sabe se visualizou ou não, e aí? Aí fica difícil. Então, irmãos, mas ali chega, dá visualizado, mas Deus nada de responder. Para aquele que tinha a presença de Deus e ouvia Deus diariamente, irmãos, como deve ter sido difícil. Como que deve ter sido uma tortura para Abraão buscar a Deus e não achar essa voz. Não é que Deus se ausentou, Deus se calou. Deus se calou para mostrar a Abraão de uma forma mais difícil, para que ele aprendesse que Abraão ainda confiava em si mesmo. O que faz Deus se afastar de nós? Quando nós confiamos em nós mesmos. Quando você já entra no automático. Todos nós, em qualquer área da nossa vida, tem um certo ponto em que entra no automático. Se você dirige, é no automático. Um dia eu saí da máquina, Ravi, da reta, saí e fui entrar no meu carro, porque a reta, a mudança de marcha é na alavanca, para frente e para trás. Já saí, já entrei no meu carro e estou mudando a alavanca, né? Para andar para frente e para trás, é no automático. Eu falei, não é assim. Irmãos, muitas vezes na nossa vida nós entramos no automático, e o automático nos separa de Deus. O automático é aquela percepção: eu já sei fazer, eu já sei dirigir, eu já sei coordenar, eu já sei tocar, eu já sei falar, eu já sei. Nesse momento, irmãos, quando nós dependemos da nossa própria capacidade, Deus, ele se afasta. Sabe aquele pai que ensina o filho na prática? É Deus. Sabe aquele pai que vê o filho fazendo algo, mas para ensiná-lo, para que ele aprenda na prática, o pai deixa ele fazer? Deus foi assim com Abraão. Eu vou deixar ele fazer para que ele aprenda de uma forma mais complicada, mas ele vai aprender que ele está dependendo de si mesmo. Irmãos, isso assim Deus se afastou de Abraão por 13 anos, Vitória. Agora imagina a agonia dele. Abraão busca a Deus e Deus não fala nada. Já pensou você orando?
e buscando a presença, buscando a face, e Deus não falando nada. Já pensou Deus se ausentando? Não foi um dia, irmãos, foram 13 anos. Olha a agonia desse homem. Então Abraão aprendeu da pior forma possível. Qual que é a pior forma possível? Perder a presença. Irmãos, perder a presença é a pior forma do aprendizado. Lembra quando Moisés, nem estudou-se, Deus falou com Moisés, faz o seguinte, levanta, irá 2 anjos com vocês, chama o povo e vão. Eu não vou. Moisés senta, estou aplicando. Moisés falou, negativo. Se a tua presença não for comigo, eu não arredo o pé daqui, eu não faço nada. Isso é a dependência ao Senhor. Irmãos, às vezes nós no automático nos esquecemos da presença. Os comportores nas ruas, eles têm essa prática. Quando vê que está entrando ali naquela dependência própria, né? Ali fazendo por si mesmo, eles param e vão imergir na palavra. E ali, irmãos, demoram vários minutos ali imergindo, tocando, para que Deus fale novamente com eles. Irmãos, depender do Senhor. Não fazer por nós mesmos. Fazer, mas não fazer por nós mesmos. Isso levou Deus a se afastar de Abraão. Aí quando completa 99 anos, graças a Deus, porque Deus não desiste de nós. Fala com o irmão que está do seu lado. Deus não desiste de você. Oh, aleluia, irmãos. Oh, glória. Né? Senhor Jesus. Deus não desiste de mim, irmão. E eu oro para o Senhor, mas não desista mesmo, viu? Porque senão não dá para nós. Irmãos, Deus não desiste. Aí com 99 anos ele aparece para Abraão. Aí de repente, pensa Abraão, imagina Abraão ali, num momento da sua vida, e ele ouve aquela voz de novo. Irmãos, que alegria. Já pensou? Não, você já tocou nisso aqui? Não. 13 anos sem ouvir nada. Sem ter uma vírgula da parte de Deus. E em determinado momento, Deus fala, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele não foi acusar Abraão. Ele não repreendeu Abraão. Ele não castigou Abraão. O que ele falou com Abraão? Eu sou Deus? Ou Deus que tudo pode, Abraão? Você aprendeu nessa experiência que você teve gerando Ismael, que você ao confiar em si mesmo, você perdeu a minha presença, não sabendo você que eu sou Deus Todo-Poderoso e eu sou capaz de te dar o filho. Aí ele ouviu aquela voz maravilhosa que ele ouvia tantas vezes e ele se alegrou. Você sabe que vai haver um período nessa terra que por 3 anos e meio a voz do Senhor não vai ser ouvida, sabia disso, né? A presença não vai ser sentida, conhecida como a grande tribulação. 3 anos e meio, em que a presença vai ser esse mesmo processo aqui, ó. Deus se ausenta, ou seja, Deus se cala. E por 3 anos e meio, irmãos, os que ficarem precisarão passar pelo período de aperfeiçoamento. Irmãos, vamos buscar o Senhor hoje. Por isso que eu estou falando, valorize a palavra hoje. Tem as mensagens, chegam a nós às quintas-feiras, live que passou, teve quinta-feira agora, irmãos, maravilhosa. Quantos princípios práticos. Tem a mensagem do PAC aos sábados, tem as mensagens do domingo à noite. Irmãos, vamos valorizar, tem a imersão, tem o alimento diário. Foi falado em Brasília numa comunhão, no horário do almoço. Talvez observando que alguns irmãos estavam esquecendo a preciosidade do alimento diário, foi lembrado novamente da importância do alimento diário. Não abra mão do alimento diário, mas também não abra mão da imersão. Não abra mão, irmãos, de abrir a sua Bíblia, riscar, marcar os versículos, marcar o sentimento. Irmãos, vamos ter isso. Não é isso? Não vamos permitir que a correria do dia a dia, que vai estar cada dia pior e maior, nos afaste dessa presença e desse lugar onde nós só encontramos essa paz, esse auxílio, essa alegria e essa satisfação quando nós estamos desfrutando verdadeiramente do Senhor. Graças ao Senhor, os irmãos que têm desfrutado de uma forma muito rica, têm usado o grupo da igreja, postando as porções. Irmãos, como é maravilhoso isso, irmãos. Como é maravilhoso você ver do que os irmãos estão, né, Dulce, tocando ali,
trazem as porções, trazem os pontos, trazem os sentimentos. Isso nos ajuda muito, irmãos. Então é isso. Não vamos permitir que a presença se afaste de nós, porque nós confiamos em nós mesmos. Aí Deus falou: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. E ser perfeito. Ser perfeito aqui não é, irmãos, aquele que não falha, que não erra. Porque Abraão errou de novo? É claro. Abraão falhou de novo? É claro que falhou. Então Abraão não era perfeito? Perfeito não é aquele que não erra. Perfeito é aquele que anda na presença de Deus. Mesmo errando, mesmo falhando, mas ele não abre mão da presença. O que Deus falou? Eu sou Deus Todo-Poderoso, posso fazer tudo, Abraão. Você ainda está confiando em você mesmo. Porque tem coisa que nós só entendemos que Deus é poderoso realmente quando sai do controle das nossas mãos. Você pode pegar uma muda, uma semente, você pode plantá-la. Mas você tem a capacidade de falar assim: semente, brote. Ou você vê um pé de árvore frutífera, talvez que não esteja produzindo na sua casa, e você chega, planta, produza, dê frutos. Você é capaz disso? Não, irmãos, tem coisa que é só Deus. Você pode adubar, você pode regar, como Paulo falou: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Graças ao Senhor, o Senhor tem nos agraciado por um período muito bom de chuva, tem socorrido a nossa região. Qual de nós é capaz de olhar para o céu e falar: céu, uma chuvinha, por favor, nós estamos precisando molhar isso aqui? Quem de nós é capaz disso? Irmãos, é só Deus. É só Deus. Então nós precisamos entender isso. Mas se nós já somos assim nas coisas difíceis, sejamos também nas que nós entendemos fáceis. Porque para Abraão era difícil ele ter filho, era ou não era? Ele velho, a esposa estéril, idosa. Aí ele olha, ele fala para ela: ó, benzinho, Deus falou o seguinte, que vai nos dar uma descendência. Irmãos, você sabe o que eu toco aqui também? Que não dependeu só de Abraão crer, Sara também precisou crer, viu? Se não houver uma visão do casal por igual também, as coisas não dão certo. Aí o que aconteceu? Deus promete, Abraão não tinha filho. Aqui é o versículo 15, né? Capítulo 15, versículo 1. 15:1 fala: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Aí vimos isso aqui semana passada, e Abraão sempre lembrando Deus, é como se Deus precisasse ser lembrado. Deus, lembra da tua promessa? Lembra do descendente? Até agora não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Aí Abraão fala: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me verás de dar se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Primeiro ele perguntou, depois ele afirma: realmente o descendente da minha casa, versículo 3. A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Não é uma interrogação, aqui ele já estava afirmando. Quer dizer, Deus está atrasando demais. Pelo visto, vai ser mesmo o Damasceno Eliezer que será o meu herdeiro. Irmãos, quantas vezes nós ainda queremos lembrar Deus, né? Deus está lembrado da tua promessa? Irmãos, Deus ele tem o tempo dele, nós temos o nosso. E quando nós dedicamos a realmente obedecer, as coisas acontecem no tempo de Deus. Aí Deus fala com ele de novo, versículo 4, aí se respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Interessante que ele falou de ti, ele não falou de Sara. Aí isso aí já deve ter confundido a cabeça de Abraão. Então o negócio é eu, independente de Sara, é comigo. Não é isso? Aí o versículo 5, então conduziu para fora e disse: olhai os céus e conta as estrelas. Aqui nós vimos isso aqui semana passada, era de dia, que não era de noite, ninguém conta estrela de dia. É pela fé mesmo, Deus estava preparando e testando a fé de Abraão para já andar por fé, não por aquilo que ele está enxergando. Aí o versículo 6 fala: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por
Por que ele creu? Porque ele não viu estrela, era de dia, então de dia você não vê estrela. Ele apenas creu. Qual era a base, qual que era ali a confirmação de que aquilo iria ocorrer? A palavra de Deus é a única certeza que nós temos de que Deus vai operar. Aí Deus fala para Abraão, beleza. Capítulo 18. Já tinha gerado Ismael. Ismael já tinha vindo. Abraão ficou 13 anos sem a presença de Deus. Com certeza Sara acompanhando tudo aquilo ali de perto. Houve problema com H, vocês sabem disso. E H expulsa a serva, a lei, né? O que é terreno, o que é carne, foi expulso. Deus aparece de novo para Abraão no capítulo 18 e fala o seguinte, versículo 1, apareceu o Senhor a Abraão, já mudou o nome, nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Deus apareceu, levantou ele os olhos e olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Eram 3, um era Deus, 2 eram os anjos que foram para Sodoma, arrancar Ló de Sodoma, porque Sodoma iria ser destruído. Um era Deus, 2 eram anjos. Deus ficou com Abraão, os anjos foram para Sodoma. Aí Deus fala com Abraão o seguinte, olha só, irmãos, olha só a condição de quem realmente precisa ter uma visão alargada. Versículo 8 faz uma coalhada para ele, né? Quem gosta de coalhada gera, né? Prepara uma coalhada, prepara ali, e leite, e o novilho, mandaram separar, e pôs diante deles, permaneceu de pé junto deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Eles comeram. Deus, na forma corpórea, comeu com Abraão. Olha que experiência. Irmãos, olha que maravilha. A presença, porque Deus, Abraão, toca comigo, Abraão conhecia quem estava diante dele, ou não? Porque ele se prostrou. Abraão sabia quem era, ou não sabia? Sabia, preparou tudo ali, Deus ficou, os 2 anjos foram. Aí Deus fala o seguinte no versículo 10, disse um deles, certamente, não é talvez, é certo, é uma confirmação. Então, se Deus falou certamente, irmãos, vai acontecer. A nossa fé, ela é baseada naquilo que Deus fala. Se Deus falou, aplica a sua fé ali e crê, porque vai acontecer. Agora, se Deus não falou, o que você vai estar aplicando ali não é a fé. É um pensamento positivo, e talvez uma declaração de que algo vai acontecer, sendo que Deus não falou para acontecer. Até para orar nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado para não declarar nada que Deus não falou. Eu declaro, peraí, Deus falou, Deus declarou, ou é uma declaração humana? Então Deus falou, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. Aí ele já não falou mais a Abraão, porque falou, Abraão, você aprendeu. Agora é para Sara essa palavra. Certamente voltarei daqui a 1 ano e quem? E Sara. Falou, peraí que eu vou desenhar, porque você ainda não está entendendo. Não está entendendo. Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Opa, mais claro do que isso? Impossível, né? Sara estava escondida. O problema de ficar escondido ouvindo conversa dá nisso. Não seja esse que fica escondido ouvindo a conversa. Tem conversa, irmãos, que não cabe a nós ouvir. Mas aqui Deus falou com Abraão. Aqui onde Sara estava. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Sara escutou. Sara sabia quem que estava falando? Sabia, irmãos. Já tinha acontecido um desastre de perder a presença de Deus, tendo gerado Ismael. Sara ouve. Aí o versículo 11. Abraão e Sara já eram velhos, mais velho do que era antes. Pior ainda. Aí que está mesmo aquela situação que Deus gosta, né?
mais incapacitado e impossível. Já estavam mais velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Biologicamente falando, mais impossível, agora acabou. Agora fechou a conta, fechou a cota, agora sem chance, Deus. Irmãos, olha o que aconteceu aqui. Versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, ela, e velho também quem? Mas ela não esquece que Abraão já tinha gerado Ismael. Aí ela falou: eu velha, o esposo velho, também o meu senhor, terei ainda prazer? Irmão, sabe qual que é o significado da palavra rir aqui? Não é rir de alegria e satisfação. Oh, recebi de Deus uma palavra. Sabe qual que é o significado de rir aqui? Como se quando alguém te conta uma piada, um deboche. Era como se ela estivesse falando: ah, Deus, conta outra, porque essa aqui não cola. Irmãos, irmãos, toca nisso. Olha a dificuldade de Deus, irmãos, com o povo dele. Abraão já tinha gerado Ismael, problemão, 13 anos. Abraão volta e aparece, Deus volta e aparece para Abraão de novo. Fala com Abraão, vai visitar Abraão, almoça com Abraão. Sara tem a presença de Deus na casa dela, e quando Deus fala, ela ri. Irmãos, não vamos tomar a palavra de Deus de uma forma superficial. Vamos levar a sério. Quando Deus estiver falando, irmãos, vamos levar a sério, vamos dar peso a essa palavra. Sara riu, Sara fez ali como uma piada. Aí o que aconteceu? Riu-se Sara depois de velho. Versículo 13, disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara dizendo? Lembra que ela não falou, foi no coração. E Deus já sabia do coração dela e disse, dizendo: por que se riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá filho. Então Sara, receosa, negou. Está vendo que o problema não era só Abraão? Já vi alguns irmãos falando aí com todo respeito: ah, mas o problema era Abraão. Irmãos, olha a atitude de Sara também. Receosa, ou seja, com receio, o negou, dizendo: não me ri. Quer dizer, Deus, escutou alguma coisa. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Aí depois sabemos o que aconteceu, ela gerou Isaque. Irmãos, não vai dar tempo de entrar nas duas alianças, vou encerrar aqui, não dá tempo. Mas, irmãos, o que eu quero falar com isso? A nossa fé, ela precisa ser baseada não naquilo que nós estamos vendo, ou aquilo que nós pensamos, precisa ser na palavra de Deus. Se Deus falou que vai dar, Ele vai dar. Se Deus falou que vai ganhar toda a terra, irmãos, Ele vai ganhar toda a terra. Cabe a nós obedecermos a Ele. Então, Senhor Jesus, tinha um versículo que estava para me ler, mas fugiu aqui, para encerrar. Mas vamos encerrar aqui, não tem problema. Desculpa não ter entrado no tema, tá? Mas o sentimento, irmãos, veio esse. E amanhã Flávio vai compartilhar conosco o que foi falado domingo passado, lá em Brasília. Então que a nossa fé esteja baseada não naquilo que nós vemos, mas naquilo que Deus fala. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus falou com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, é porque Deus já estava incluindo a todos nós e a nossa família. A sua família e a minha família foi incluída naquela bênção naquele dia. Quando Deus fala com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, nós que estamos aqui hoje, a nossa casa já tinha sido incluída, porque nós somos herdeiros não da escrava, não daquela linhagem biológica de Abraão, mas nós somos herdeiros segundo a promessa, segundo o Espírito. Nós somos herdeiros, irmãos, nascidos de Deus. Amém? Pequenos grupos, vamos ruminar um pouquinho ainda. Jesus é o Senhor.